Ô, Aurimar, Oi, tá dizendo que o bate-papo foi desativado. Como é que a gente vai pôr presente? daqui a pouco eu abro aí para vocês. Ah, tá. Pessoal, vou dar uma concluída naquela, no que fica faltando da aula do capítulo 12, e a gente vai fazer o 13 e o 14 hoje, tá? Porque são capítulos muito enxutos, muito pequenos, tá? O primeiro a gente precisava entender todo o período composto, mas para entender o período composto a gente viu o que era a frase e como que se classificam cada frase. A gente relembrou, na verdade, porque vocês já sabiam o que é uma frase exclamativa, interrogativa, né? Afirmativa. A gente viu frase, aí a gente viu oração e viu que a frase ela pode ser verbal ou nominal, e quando ela é verbal, ela se torna uma oração. Então, uma oração, na verdade, é parte de uma frase, e aí a gente já viu que uma coisa não desfaz outra, né? E aí a gente viu que tem as orações e que essas orações formam os períodos, tá? Então, um período é frase, uma oração é frase. Então, tudo isso é a mesma coisa, mas ela, dependendo do que a gente estiver falando, ela vai assumir nomes diferentes. Então, a gente viu o que é frase, a gente viu o que é oração, e a gente viu que existe período e que pode ser que exista período simples e existem os períodos compostos, tá? No capítulo 13, a gente vai ver o que é uma coordenação, entender o que é estabelecer termos coordenados. A gente ainda não está falando ainda de orações coordenadas, tá? A gente está falando de coordenação, termos e orações que se coordenam e como elas se coordenam. E no capítulo 14, a gente vai falar especificamente sobre oração coordenada, tá certo? Então é disso que a gente vai falar, né? Eu acho que eu admiti todo mundo acho que já chegou. Se chegar depois, não sei como vai funcionar aí, se aparece, mas acho que aparece. Vamos lá, então. Na aula passada, a gente já viu isso aqui, é a frase verbal organizada em uma ou mais orações. Então, é uma frase organizada em uma ou mais orações, ok? Duas pessoas me esperando, será? Vai dar certo não esse negócio, hein? Ficar admitindo gente. Então, vamos lá. A gente viu isso, né? Que frase é organizada em uma ou mais orações. A frase tem sentido completo e pontuação final. Então, o período é em cada pontuação final. Em cada pontuação final que eu encontrar, eu encerro ali um período. Vamos lá. Período simples. Estou assistindo a muitas lives. Estou assistindo é uma locução verbal, são dois verbos juntos, né, que tem o sentido de um único. Assistirei a uma... Aurimar, Oi. desculpa, não tem que colocar presença, não? Daqui a pouco. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu abro para vocês o chat, tá, pessoal? Preciso colocar presença. Simples, né? Então, se eu tenho um verbo só, ou se eu tenho uma locução verbal, eu tenho um período simples, tá? Ou seja, eu tenho uma única oração, eu tenho um período simples. Quando eu tenho duas orações,
né? Aqui nesse caso, ó, eu tenho uma locução verbal, tá? E tenho um verbo. Eu tenho duas orações, então eu passo a ter um período composto, ou seja, eu tenho uma frase que vai até esse ponto final aqui e ela tem duas orações, então eu digo que esse período ele é composto. Essa composição pode ser por coordenação ou subordinação. A gente já viu isso na aula passada, tá? Só relembrando. Aí a gente estava falando sobre isso aqui, e aí o tempo acabou, eu acho que eu não concluí com vocês. Ó. No trecho abaixo, deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar. No trecho abaixo, há quantos períodos e quantas orações? Então, aqui eu tenho um ponto final. Aqui eu tenho outro ponto final. Aqui eu tenho outro ponto final. Aqui eu tenho outro ponto final. E aqui eu tenho outro ponto final. Esse ponto pode ser um ponto final, mas poderia ser uma interrogação, poderia ser uma exclamação, tá? Quando eu encerro uma frase, eu encerro um período. Então, eu tenho quantos períodos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho, nesse parágrafo, eu tenho 5 períodos, tá? Cada ponto que encerra uma frase é um período, beleza? E aí, lembra que ano passado, Fernanda, ou quem estudou com Kita também, e a gente fala sempre em redação assim, não façam períodos muito longos. A gente está falando dessas frases aqui. Tem gente que vai daqui até aqui, sem ponto final, sem exclamação, com uma levada só separando por vírgula. Aí é muito complicado, e a chance de você errar, principalmente concordância, é muito grande, tá? Então, lembre-se disso. Sempre que houver um ponto final, você tem ali um período, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos 5 períodos, ok? Quantas orações? As orações vão depender dos verbos. Vamos ver quantos verbos a gente tem aqui. Deixa eu só mudar de cor aqui para não confundir. Ó, talvez tenha acabado. Isso é uma locução verbal. Então, isso aqui é uma oração, é um verbo. Talvez tenha acabado. Talvez acabou o verão. Tá vendo? É um verbo só. Aqui eu tenho uma oração. Só um minutinho, pessoal. Quem é Lucas Antunes? Saco esse negócio de ficar admitindo gente, hein? Luana Antunes. Entendi que era Lucas. Desse jeito vocês não vão entender nada, né? Toda hora interrompendo. Vamos lá. Talvez tenha acabado o verão. Então, aqui eu já tenho uma oração, ó. Então, um período simples. Aqui eu tenho mais uma oração. Há um grande vento frio. Aqui eu tenho outro verbo, ó, cavalgando as ondas. Mas o céu está limpo e o sol muito claro. 2 aves dançam sobre as espumas assanhadas. As cigarras não cantam, talvez não tenha acabado. Então, aqui, dentro de 5 períodos, eu tenho quantas orações? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 orações. Porque oração é cada estrutura criada em torno de um verbo, tá? Então, a quantidade de verbos que houver dentro de um parágrafo, nesse caso que a gente está falando de parágrafo, é uma oração. Então, a gente tem 5 períodos, porque cada ponto de final que existe marca um período, e dentro de tudo isso aqui, eu tenho 7 orações, porque eu tenho 7 verbos, tá certo? Então, oração tem a ver com verbo ou locução verbal, que é a mesma coisa. E período é uma frase com sentido completo até o ponto final. Beleza? Então, aqui nessa oração, nesse período aqui, ó, que vai daqui até claro, percebam que a gente tem 2 orações. Ó. Há um grande vento frio. Na verdade, tem mais, né? Tem uma, há um grande vento frio. Aqui acaba uma. Cavalgando as ondas. Outro período. Oração, desculpa. Mas o céu está limpo
e o sol muito claro. Então, a gente tem 3 orações, 1, 2, 3, dentro de um período só, beleza? É assim que a gente precisa olhar para essas orações. Vamos falar, então, sobre o período composto por coordenação. Os períodos compostos, a gente viu que a gente tem períodos que são simples e tem períodos que são compostos. Os períodos compostos são aqueles em que eu tenho mais de um verbo ou mais de um verbo e locução verbal. Tá? Então, se dentro de uma frase toda, dentro de um período todo, eu tenho mais de um verbo, ou um verbo e locução verbal, ou 2 locuções verbais, ali indica que eu tenho 2 orações ou mais. Se eu tenho 2 orações ou mais, eu digo que aquele período é composto. Tá? Então, o período é composto quando eu tenho mais de uma oração. Se essas orações são independentes sintaticamente, eu digo que ela é composta por coordenação. Entenderam? Ela é composta por coordenação quando elas são independentes sintaticamente. Pessoal, independente sintaticamente não significa que elas sejam independentes semanticamente, tá? A semântica é uma coisa, sintática é outra. Então, às vezes, pode haver dependência semântica entre elas, mas não haver dependência sintática. Nesse caso aqui, a gente está estudando apenas dependência ou independência sintática. Então, sintaticamente, elas se tornam independentes, tá? Elas não, o sentido de uma não está atribuído à outra. São 2 sentidos que se juntam e complementam, se coordenam, né? Se juntam e, embora sejam independentes, sintaticamente elas se coordenam. O que é isso? Olha só. Vamos ver aqui. Os alunos parecem ansiosos. Eu tenho sujeito, né? Aluno é sujeito. Parece é verbo de ligação. Ser, estar, continuar, aparecer são verbos de ligação, tá? E ansioso é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito que a gente tem ali, que é aluno. Então, nessa frase aqui, eu já tenho, né, parece é um verbo, eu já tenho uma oração, e vai até aqui, e ela é composta por sujeito, verbo de ligação e predicado sujeito. Aí eu tenho uma conjunção aqui, né, uma conjunção que vai ligar essas 2 orações, porque aqui eu tenho outra oração, ó. Os professores, sujeito, estão é verbo de ligação, tranquilos é uma característica do professor, também é um predicativo. Predicativo é a mesma coisa que característica, tá, pessoal? Adjetivo, tá? Predicativo do sujeito. Então, você percebe que os alunos parecem ansiosos e os professores tranquilos. São duas orações independentes sintaticamente. Né? Não depende, os professores estarem tranquilos, não depende de os alunos estarem ansiosos. São 2 coisas separadas, independentes sintaticamente. Mas elas estão coordenadas. Essa oração, ela é coordenada por essa conjunção. Essa conjunção vai fazer uma ligação entre 2 orações independentes sintaticamente, tá? É disso que a gente está falando, de estar ligado sintaticamente. O período composto por coordenação, ele é composto por orações independentes sintaticamente. Quando a gente vai falando de coordenação. Eu comprei um quebra-cabeça, então, sujeito, verbo, e aqui eu tenho um verbo transitivo direto, né? Quem compra, compra algo. Aqui é o sujeito, sujeito, verbo transitivo direto. Um quebra-cabeça é o quê? Um objeto direto. Aqui eu tenho o e, que é uma conjunção, que vai fazer a ligação entre essas 2 orações. Aqui, ó, montei. Quem montei? É um sujeito oculto, né? Eu montei. Ó. Eu é o sujeito, tá? Ele está oculto aqui. Montei é o verbo. É um verbo também, verbo transitivo direto. Quem monta, monta algo. Montei o quê?
ou, né? Esse ou retorna ao quebra-cabeça. Ele é uma repetição desse termo aqui. Então, ele é o objeto direto, certo? Então, aqui, essa oração, né? Ela é coordenada com essa pela conjunção, mas elas são sintaticamente independentes, tá? Em uma semana aqui vai ser adjunto adverbial de tempo, tá? Então, só para vocês perceberem que o período pode ser composto, quando ele é composto por coordenação, eles são compostos por orações independentes sintaticamente. Porque a subordinação, quando o período é composto por subordinação, o que a gente vai ver? Existe uma subordinação. A oração subordinada, ela responde a um pedido, né, a uma complementação que está na oração principal, tá? Então, o que é um período composto por subordinação? São orações dependentes sintaticamente. Se há dependência, temos então uma oração que é principal e outra que é subordinada, beleza? Orações coordenadas que a gente está vendo são independentes sintaticamente. Orações, períodos compostos por subordinação, é aqueles que têm orações que dependem sintaticamente uma da outra. Então, ó, o governador disse. Aqui eu tenho uma oração, tá? Disse é um verbo, prorrogará é outro verbo. Então, eu tenho duas orações. Então, eu tenho o sujeito. Olha a diferença dessa para coordenada, tá? Tem o sujeito. Eu tenho um verbo, disse é verbo transitivo direto, tá? Então, sujeito, verbo transitivo direto. Quem disse, disse algo. Só que dentro dessa oração eu não tenho a resposta. A oração principal, ela está pedindo um complemento que não está dentro dela. Esse complemento está aqui, ó, do lado de cá. O governador disse isso. Se eu posso dizer isso, então eu já sei que tudo isso aqui é uma oração subordinada, substantiva. E aí, a classificação aqui vai depender do quê? Se esse é um verbo transitivo direto, o complemento dele é o quê? Um objeto direto. O governador disse. Disse o quê? Isso. Tudo isso aqui é um objeto direto. Tudo isso aqui é objeto direto, tá? De disse. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Mas isso a gente vai ver depois dessa classificação. O que a gente precisa ver aqui agora? Entender aqui agora que isso aqui tudo, isso aqui, ó, é um complemento desse verbo. Isso aqui é um complemento verbal. O governador disse o quê? Isso. Isso aqui é complemento desse verbo. Então, essa oração, né, de cá, ela é subordinada. E essa aqui é a oração principal. Porque essa aqui complementa, essa oração subordinada, complementa a oração principal. O que a gente precisa entender aqui, pessoal, é só isso, tá? Preocupa com esse negócio de classificação agora, não. Por enquanto, é só perceber que quando um período é composto por subordinação, é porque existe uma dependência sintática entre orações. Essa oração subordinada aqui depende sintaticamente, na verdade, essa oração principal aqui depende sintaticamente desse complemento verbal aqui. Nesse caso, um complemento verbal. Beleza? Vamos ver agora outro. Ó. Tenho certeza. Então, tenho é um verbo. Certeza. Aqui é uma oração. De que você brilhará de novo. Então, aqui eu tenho uma oração. Aqui eu tenho uma oração. Essa oração aqui é uma oração, é um OP, uma oração principal. A oração aqui é uma oração subordinada. Tenho certeza. Certeza é verbo? Não, né? Certeza é um verbo. Mas
esse verbo aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Quem tem algo. Tem o quê? Certeza. Então, certeza é uma palavra. E aí, quem tem certeza, a gente sabe que quem tem certeza precisa de alguma coisa. Então, ela fica pedindo aqui o quê? Um complemento que não é igual de cima, um complemento verbal. Está pedindo um complemento nominal. Então, tudo isso aqui, ó, tenho certeza disso. Tá vendo que eu falei disso e não isso? Quando eu falo disso, é porque o verbo aqui, o nome aqui está pedindo um complemento. E esse complemento pede preposição. Ó. Disso, aqui é isso, aqui é disso, porque tem complemento. E aqui é um complemento nominal. Nesse caso aqui, se a gente fosse classificar, ó, verbo transitivo direto, e aí o objeto direto dele aqui, né, que é certeza, pede um complemento, que é um complemento nominal. Nesse caso aqui, a oração subordinada seria uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, né? Porque é um complemento nominal. Disso aqui, o que a gente precisa saber agora? Ó, que isso é uma oração principal e que essa oração subordinada nada mais é do que um complemento nominal do nome certeza, do substantivo certeza, ok? Então, assim, é muita informaçãozinha, porque a gente tem que acabar falando um monte de outras coisas que a gente não disse ainda para falar de subordinação. Nesse momento, o que você precisa lembrar é período composto por coordenação, as orações são independentes sintaticamente, e no período que é composto por subordinação, existe sempre uma oração principal, e essa oração principal, ela é dependente da informação que está na oração subordinada. Beleza? É isso que vocês precisam saber. No capítulo 13, a gente vai ver agora o quê? A coordenação. Como que a coordenação se dá? A gente fica achando que coordenação se dá só entre orações, né? Eu tenho uma oração, tenho outra oração, e aí eu coordeno essas duas orações. Eu junto elas, né? Ali, ou por justaposição, ou por coordenação, com uma conjunção coordenativa, e acho que coordenação é só isso. Na verdade, coordenação é toda vez que você associa termos. É toda vez que você pega termos que apresentam valor ou funções semelhantes e você junta eles. Ó. Então, coordenação pode ser definida como um alinhamento, né, de duas ou mais sequências sintáticas simétricas. Ou o que são sequências sintáticas simétricas? Orações que têm sintaxes, né, parecidas, termos que têm sintaxe parecida, sejam elas termos de uma oração ou orações independentes. Aqui, por exemplo, ó, entre termos, né, eu tenho aqui, Antônio e Maria colheram maçãs, laranjas e caquis. Aqui, Antônio e Maria é sujeito, colheram é verbo. Maçãs, laranjas e caquis são objetos diretos. Então, aqui dentro, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente não está falando ainda de coordenação de orações, estou falando de coordenação de termos. Antônio e Maria, ó, esse E está coordenando dois termos, que são sequências sintáticas simétricas, ou seja, são termos que são sequências sintáticas semelhantes, parecidas. Aqui dentro do objeto direto também, ó, eu tenho sequências sintáticas simétricas, ou seja, eu estou enumerando aqui frutas, e aí eu tenho uma ligação de vírgula e de oração. Ok? Então, aqui são termos que estão sendo ligados, entre termos de uma oração. Aí você também tem aqueles que são ligados entre orações, que é as que mais nos interessam, né? Que nos causam mais dificuldades na hora da gente coordenar. Ó, o saxofonista chegou. Aqui eu tenho uma oração
e ela é sintaticamente independente. Ela não está pedindo mais nenhuma informação. Ó. Sujeito, verbo intransitivo, né? Chegou, chegou, quem chega, chega, acabou, não está pedindo nenhuma informação. Então, aqui eu tenho uma oração independente sintaticamente. Aqui eu tenho outra oração. Ó. O saxofonista logo encantou o público. Sujeito, logo encantou aqui. Eu tenho um verbo transitivo direto, né? Quem canta, encanta alguém. Cantar. No caso aqui, o objeto direto é o público. Então, eu tenho sujeito. Aqui é só uma adjunta adverbial de tempo, tá? Verbo transitivo, você pode até ignorar isso aqui. Verbo transitivo direto, ó. Encantou, verbo transitivo direto. Cantou o quê? O público, que é o objeto direto. O problema todo é que a gente precisa juntar, às vezes, esses termos. Senão, eu vou colocando uma frase do lado da outra e às vezes elas não têm conexão, que é justamente aquilo que a gente tanto fala lá dentro da redação. Para eu estabelecer uma relação coordenada entre esses termos, ó, eu vou fazer uso de uma conjunção. Isso me permite eliminar informações. Ó. Eu não vou precisar repetir o sujeito. Se o sujeito é o mesmo, né, eles são o mesmo, daqui, ó, eu não preciso repetir. O saxofonista chegou e logo o saxofonista, né, tá implícito aqui, encantou o público, tá? Então, eu posso omitir o termo, porque ele tá, né, não é necessário mais. E essa junção aqui é feita por coordenação. Eu estou coordenando orações. O que a gente precisa ter cuidado é com a elipse, ó. Né? Maria gosta de caqui. E Antônio... Então, aqui eu estou falando que Maria gosta. Quem gosta, gosta de algo, de caqui, né? E Antônio, eu não sei exatamente o que é que estou falando de Antônio, mas essa vírgula aqui me permite saber que é uma repetição desse termo, né? O que a gente chama isso aqui de uma característica de coordenação é que, por concisão, é possível a elipse, omitindo o elemento comum. Então, é possível eu colocar essa vírgula, e essa vírgula deixa subentendido que Antônio gosta de maçã. Então, aqui essa vírgula está suprimindo o verbo gostar, tá bom? Então, fiquem atentos que se frases de orações coordenadas aparecerem para vocês e aparecer essa vírgula aqui, né, nessa vírgula, o que está subentendido? Que ela está repetindo o verbo da oração anterior. Se não fosse isso, né, eu nem poderia dizer que isso aqui era uma oração, né, porque não teria verbo. Mas eu não preciso ter o verbo repetido. Essa vírgula aqui me serve de elipse. Então, vamos ver a diferença das duas frases. Nessa aqui, ó, o sujeito não foi repetido, mas eu não preciso de vírgula, tá? Porque os verbos são diferentes. Eu tenho um verbo aqui, eu tenho outro verbo aqui. Então, eu tenho duas orações com dois verbos diferentes. Na de baixo, eu tenho um verbo só. E para que ele não precise ser repetido, eu usei uma vírgula que deixa subentendido que aqui entra o verbo gostar. Tá certo? Entenderam a diferença? Então, essa relação entre orações pode ser feita dessa forma e pode ser que você encontre também dessa forma, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês que a coordenação pode ocorrer entre termos, tá? E pode ocorrer entre orações, beleza? As coordenações podem ser sindéticas ou
Caiu? Provavelmente. Ô, fadiga. Voltei. Vamos continuar. Ninguém merece. Vamos lá, pessoal, terminar aqui. Então, coordenação, a gente já falou disso, a gente estava nessa parte, né? Então, é só lembrando que vocês já estudaram isso também. Então, coordenação pode ser sindética ou assindética. Síndeto quer dizer conjunção. Se tem conjunção, né? Vou até marcar aqui para vocês, ó. Se tem conjunção, a ausência, na verdade, a ausência de conjunção de conjunção coordenativa caracteriza o assíndeto, né? Que é não ter. Aqui a gente tem um exemplo, ó.
e a virgem é a virgem com um trombone, a criança com um tambor, o bispo com uma companhia. Eu tenho aqui, ó, um verbo, e você não tem mais nenhum verbo, né? É a virgem com um trombone, e aí essa vírgula aqui, ó, vai funcionar como aquela elipse, né? É a criança com um tambor, é o bispo com uma companhia. Então, aqui eu tenho, né, orações, 3 orações, que estão coordenadas por justa posição, mas eu não percebo nelas nenhuma conjunção. Então, as 3 orações são independentes e são justapostas, né? Elas estão colocadas uma do lado da outra, sem o emprego da conjunção, ó, sem o emprego da conjunção. Isso diz que ela é uma oração coordenada assindética. Quando não tem conjunção, ela é assindética, tá? A é de não ter. Então, não tem, a gente diz que é uma oração coordenada assindética. Quando a gente tem, aí a gente começa nossos problemas. Então, ó, é a virgem com um trombone, aí a gente tem uma conjunção, e a criança com um tambor, né? E o bispo com uma campainha. Nesse caso aqui, a gente tem conjunções. A coordenação entre as orações é feita por meio de conjunção. Se eu tenho, então eu digo que é uma oração coordenada sindética. Se é uma oração coordenada sindética, ou seja, se existe conjunção, aí a gente começa a ter problema, porque se existe conjunção, elas vão ser oração coordenada sindética aditiva, a oração coordenada sindética explicativa, e aí a gente vai ter que classificar, tá certo? Por enquanto, a gente vai entender que uma oração, ela vai, quando coordenada, né, ela pode ter conjunções. Se ela tem conjunções, ela é sindética. Se ela não tem, ela é assindética. Esse uso de conjunção gera para a gente 2 figuras de linguagem. O polissindeto, que é quando numa figura, né, numa linguagem figurada, estou falando de figura de linguagem, tá, pessoal? É o uso gramatical, gera em algumas questões, né? Na verdade, a fuga da utilização gramatical, um outro estilo de uso, gera para a gente uma linguagem figurada, tá? Essa figura de linguagem a gente chama de polissindeto, que é o quê? É a repetição, né, de várias conjunções. Quando eu tenho essa repetição de conjunções, né, diversas vezes, uso muito, eu digo que é um polissindeto, ó, várias, tá? Polissindeto. Outra figura de linguagem, outra figura, né, que pode ser utilizada na linguagem, né, principalmente na linguagem literária, é o assindeto, que é a ausência de conjunção. Ó. Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família. Por justa posição, né, ela é assindética, só que lá dentro de figuras de linguagem, em semântica e interpretação textual, a gente estuda esse fenômeno aqui como um assindeto, tá? Vi e venci. É uma oração coordenada assindética. Logo, a figura de linguagem utilizada por Júlio César é de assindeto, tá? Aqui são só 2 exemplos de figuras de linguagens que se usam da utilização exagerada das conjunções, no caso do polissindeto, e o não uso do sindeto, né, das conjunções, para gerar uma figura de linguagem chamada assindética. Então, são 2 figuras de linguagem que não têm a ver, não têm relação com as orações coordenadas gramaticais, com aquilo que a gente está estudando, mas que a gente já precisa ter uma noção aqui, ok? Essa atividade aqui está na página 20. Eu vou pedir para que vocês façam essa atividade com muito cuidado. É uma atividade fácil de fazer, mas ela vai ajudar vocês a fixarem um pouco o que é oração, o que é período, né, e essas relações. Na próxima aula eu corrijo com vocês essa aqui, tá bom? Não pesquisem, caso vocês tenham a resposta, não pesquisem. Tentem responder, só com o que vocês absorveram até então, beleza?
O capítulo 14, ele vai falar de orações coordenadas. Beleza? Orações coordenadas. Orações coordenadas, então, a gente entra especificamente nas orações que a gente vai estudar de gramática a partir de agora. Então, a gente tem períodos compostos, os períodos podem ser compostos por coordenação ou por subordinação. A gente viu que as orações com períodos compostos por coordenação são aquelas em que as orações se relacionam entre si, mantendo uma independência sintática, né? Não existe uma subordinada que complementa o sentido de uma oração principal. Essas são as orações subordinadas. As orações coordenadas são aquelas que não têm dependência uma da outra, elas são independentes sintaticamente, embora mantenham sempre dependência semântica, ou seja, o sentido entre elas precisa ter uma relação, tá? Então, ó, ontem fomos ao cinema. É uma oração coordenada assindética, porque nessa oração eu não tenho conjunção. Mas nessa oração, eu tenho uma oração coordenada sindética. Beleza? Deus que o homem... Deus... Ué, gente, copiei a frase errada, será? Acho que é desde que o homem sonha, a obra nasce, né? Acho que é isso. O importante aqui é saber que a gente tem uma oração coordenada assindética. Não existe conjunção, tá? Não tem conjunção, é assindética. Tem conjunção, é sindética. O nosso problema começa justamente aí, como eu disse lá atrás, as orações coordenadas sindéticas. Por quê? Eu preciso classificá-las. E aí você pode usar esse mnemônico aqui, ó, ECA, tá? Porque aí você vai saber que existe uma que é explicativa, C existe a conclusiva e o A existe 3, aditivas, adversativas e alternativas. Então, uma oração pode ser uma oração coordenada sindética explicativa, oração coordenada sindética conclusiva, oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa. Deixa eu só ficar de olho na hora aqui. A oração coordenada sindética aditiva é aquela que adiciona, em que a segunda oração ou as demais orações vão adicionar informação. Ó, meu irmão estuda, ótimo. Só que eu vou acrescentar mais uma informação. Ó, meu irmão estuda e trabalha. Meu irmão não estuda nem trabalha. Né? Então, são as duas conjunções que estão presentes aqui, fazem dessas orações coordenadas sindéticas aditivas, porque elas estão adicionando informação. Tanto essa quanto essa conjunção adicionam informação. Eu tenho também uma exceção aqui, que são as aditivas enfáticas. Ó, meu irmão estuda, não só estuda, mas também trabalha. É quando eu quero enfatizar. Meu irmão não só estuda, como também trabalha. Meu irmão tanto estuda quanto trabalha. Meu irmão tanto estuda como trabalha. Os livros não só instruem, né, não só instruem, como também adverte. Então, nesse caso aqui, é uma oração coordenada sindética aditiva enfática, né? Eu estou enfatizando, eu estou usando uma ênfase aí. Mas tudo isso aqui é oração coordenada aditiva, tá? Ela só se torna enfática porque ela usa elementos mais enfáticos. Qual a situação que a gente tem aqui? A gente tem o caso da elipse, ó, que pode aparecer para a gente, tá? 2 bandidos morreram no local e essa vírgula aqui vai repetir o que está aqui. 2 bandidos morreram no local. Então, 2 bandidos morreram. E né, eu estou reduzindo, bandido morreu a caminho do hospital. Então, aqui, eu até marquei demais, né? Não era nem para ter marcado tudo. Deixa eu remarcar aqui para ficar mais claro. Ó.
2 bandidos morreram no local e 1 bandido morreu a caminho. Então, essa vírgula aqui, né, ela faz uma repetição desse termo. Então, às vezes, por que eu estou falando isso com vocês? Porque, às vezes, vocês podem achar que não existe uma segunda oração, né? 2 bandidos morreram no local e 1 a caminho do hospital. Eu só tenho um verbo, eu acho que é uma oração só. Mas tem que ter cuidado com essa vírgula aqui, tá? Com uma segunda vírgula, depois da conjunção. Se depois de uma conjunção houver vírgula, você precisa analisar se ela não é uma elipse, ou seja, se ela não está retomando um termo anterior. Então, aqui, para não repetir esse termo anterior, a gente coloca uma vírgula. O nome disso é elipse, tá? Então, a gente tem aqui uma conjunção aditiva, ela está adicionando uma informação, e essa vírgula aqui, ela isenta a gente de repetir esse termo, beleza? Oração coordenada sindética adversativa é aquela que vai ter um mas, porém, no entanto, entretanto. Ó, esperei-o, entretanto, ele não veio. Nosso planeta é generoso, porém, é muito frágil. Então, as conjunções que estão fazendo ligação aqui são conjunções que propõem uma ideia adversa, né? Esperei-o, entretanto, ele não veio. Essa informação é adversa a essa. Nosso planeta é generoso, porém é muito frágil, né? Essa informação aqui, ela é adversa a essa. Ela propõe um pensamento contrário ao primeiro, tá? Oração coordenada sindética alternativa é aquela em que eu tenho a proposta de alternar as ideias. Ou, ora, ora, seja, seja, quer, quer, tá? Esse ora, ora, esse seja, esse quer, pode repetir mais vezes, tá? Ó, ora o barulho fica ensurdecedor, aqui eu tenho uma oração, ora, né, desaparecida completamente. Então, essa oração é iniciada por uma conjunção e essa também por uma conjunção. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa e aqui eu também tenho uma oração coordenada sindética alternativa, tá? É uma característica da alternativa é que as duas orações vão ser sindéticas, 2 ou 3 vão ser sempre sindéticas e aí alternativa. Um erro que pode acontecer, ó, irei à praia, quer chova ou faça sol. Se eu comecei com quer, eu tenho que terminar com quer, tá? Eu não posso misturar. Quando eu faço isso, né, eu uso conjunções diferentes dentro de uma oração coordenada sindética alternativa, eu caio no erro de paralelismo sintático, tá? Paralelismo sintático, que é aquilo que a gente corrige lá na redação de vocês, que é quando você usa um termo e você não usa um termo correspondente. Ou você, por exemplo, atribui um substantivo e daí a pouco você atribui aquela mesma situação ali um verbo. Então, substantivo, substantivo, verbo, verbo. Aqui, oração alternativa quer, aqui vai ter que ser quer também, tá? Elas não podem mudar, senão você cai no erro de paralelismo sintático, beleza? Orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que vão usar elementos, né, que propõem uma conclusão. Você disse algo, mas aí você vai concluir algo em relação àquilo que você disse. Ó, vocês são especiais. Se vocês são especiais, o que que eu vou pensar? O que que eu vou concluir? Portanto, quero-os perto de mim. Se vocês são especiais, eu quero vocês perto de mim. Então, as conclusivas são aquelas que levam você a uma conclusão. Fizeram boa apresentação, por isso foram aplaudidos. As orações coordenadas sindéticas explicativas são aquelas que vão trazer uma explicação. Fale baixo. Por quê? Que não sou surda. Sairá cedo. Por que você não vai sair cedo? Porque irá ao médico, tá? Então, elas vão sempre explicar algo. O que você precisa diferenciar? É que o pois, ele pode ser conclusivo e ele pode ser explicativo. Se ele vem depois do verbo, ele é conclusivo. Se ele vem antes do verbo, ele é explicativo. Ó. Trabalhou no feriado, pois tinha. Ele vem antes do verbo. Ó. Nesse caso aqui, antes do verbo, ele é
explicativo. Trabalhou no feriado. Deve, pois, ó, tá depois de um verbo. Dentro da oração, ele está depois de um verbo. Então, aqui, ele é conclusiva. Beleza? Então, tem essa diferenciação para vocês fazerem. O que vocês precisam lembrar aqui é que oração coordenada sindética é aquela que tem conjunção. Se ela tem uma conjunção, ela vai ser classificada de acordo com a conjunção em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Beleza? É isso que vocês precisam saber até esse momento. Não se preocupe assim, não entendi claramente. A gente vai continuar falando sobre isso nas próximas aulas, tá? Pode colocar lá a presença de vocês no chat, tá? E já podem ir saindo. Não esqueçam de fazer a atividade, né, sobre o texto A Tempestade da página 20. Coloquem presente no chat. Tchau para vocês. Boa semana.